11h10. Bom dia para você que sintoniza a Mater Dei FM nesta quinta-feira, 28 de abril de 2016. Também saudamos os internautas da TV Estância. Fique conosco em mais essa edição do programa Atualidades. E hoje falaremos sobre vocação, especialmente a vocação sacerdotal. Há 2 domingos, no 4º domingo da Páscoa, celebrávamos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E para falar conosco de vocação, hoje, um convidado especial, o meu irmão no sacerdócio, o padre Alexandre Batista, que é pároco da paróquia de Tejupá. Bom dia, padre Alexandre, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, padre Gilberto, obrigado pelo convite, por estarmos juntos também, falando um pouco sobre a vocação. Agradeço a todos vocês que também nos ouvem e nos assistem através da internet. Então é uma alegria estar aqui hoje participando deste encontro com meu irmão no sacerdócio, o padre Gilberto. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço a sua disponibilidade, padre Alexandre. Lembrando aos ouvintes, a segunda parte do programa, você vai ligar no 3351-7985, falar conosco ao vivo e vai concorrer a uma belíssima imagenzinha de São José Operário. Dia 1º de maio é o dia de São José Operário, então você vai ligar na segunda parte do programa, falará conosco ao vivo, como de costume, vai deixar o seu nome e concorrer ao prêmio de hoje, a imagenzinha de São José Operário. Mais uma vez agradecemos a Sagrada Face pela gentileza em nos oferecer o prêmio para o programa Atualidades. Então fique atento na segunda parte do programa, 3351-7985. Padre Alexandre Batista é padre há pouco tempo. Há quanto tempo, padre Alexandre? Padre, eu fui ordenado dia 30 de dezembro de 2015. Portanto, um pouco mais de 4 meses. 4 meses de ordenação de sacerdócio, né? Vivendo dessa alegria. E o padre Alexandre é de onde? A sua família? Onde nasceu, padre? Eu sou natural da cidade de Chavantes, né? Meus pais, meus irmãos moram lá. E vivi com eles até os 30 anos, né? Até os 32, na verdade, lá em Chavantes. Depois ingressei no seminário diocesano. Quantos irmãos você tem? Nós somos em 3. Eu sou mais velho, depois tem o meu irmão, o Fernando, que também é casado, e casado com a Patrícia. Nós estamos esperando o sobrinho, viu, o Breno, que está vindo aí. E o Tiago, mais novo, também casado com a Cássia, também está grávida, graças a Deus, né? Conseguiu, pela graça de Deus, trazer a vida também, né? O sobrinho. Mas é a alegria de estarmos também vivenciando na família. E você entrou no seminário já com 32 anos de idade? Sim, entrei com 32 anos, padre. E fazia o que antes, padre Alexandre? Eu fui, desde quando eu comecei a caminhar, padre, eu comecei a estudar música. E a música foi uma companheira que me acompanhou por muito tempo. E eu estudei música e comecei a trabalhar com música. Então eu, com essa vocação para a música, me ajuda muito hoje, me caminha também hoje comigo. Em 2003, eu ingressei numa das bandas que para mim é que eu trago no meu coração. Rezo sempre por eles, né? Uma banda chamada Santa Esmeralda, banda e coral, da cidade de Chavantes também. Então eu fui baterista da Santa Esmeralda durante 5 anos. 5 anos trabalhando com eles. E olha, nós vivíamos lá também como comunidade, viu, padre? Porque tinha um cuidado pelo outro. Nós tínhamos sim, de fato, um cuidado pelo outro. E lá também aprendi a estar junto e vivenciar um pouco dessa comunidade. E essa banda toca só músicas religiosas ou não? Não. É uma banda banda de baile, né? Que nós chamamos banda de baile, né? E faz muitos shows aí pelo Brasil afora. Né? Pelo Brasil. Conheci muitos lugares através da Santa Esmeralda, né? E quanto tempo você ficou nessa banda? Fiquei de 2003 até 2008, em janeiro de 2008. Em fevereiro de 2008 eu entrei no seminário. No dia 6 de fevereiro eu ingressei no seminário diocesano. Mas fiz um acompanhamento, né? Fiz um acompanhamento de 2006 a 2008. O padre Celso, que hoje é o pároco da catedral, né? Ele era padre em Chavantes, ele me acompanhou durante essa caminhada vocacional.
Com muita alegria também, E viu? você foi baterista, é isso? Você falou? Baterista, eu sempre gostei dos tambores, viu? Sempre gostei dos tambores. E quantas pessoas hoje compõem essa banda? Ela continua, como você falou? Sim, continua. Na minha época, padre, nós tínhamos 32 integrantes da banda, né? Hoje são menos integrantes, hoje deve estar em torno de uns 20 até uns 18 por aí. Mas é uma banda que toca, graças a Deus, eles também tocam bastante, levam o nome da cidade de Chavantes. Tocamos muitas vezes aqui em Piraju, né? Na época quando eu estava, tocamos muitas vezes. E também tocamos em Tejupá, na onde eu estou hoje como padre da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. E quando você chegou a Tejupá, foi reconhecido? Ah, era o baterista da banda. Olha, foi assim, algumas pessoas, né, falaram, olha, a gente sempre tinha, porque eu querendo ou não, padre, tinha um cabelo comprido, né, na época, né, um cabelo muito comprido, né, então o pessoal, olha, padre, o senhor não era estranho. E muitas vezes, quando a gente ia tocar lá, a gente conversava com algumas pessoas, e aí alguns foram até conhecendo, falaram, eu lembrava do senhor na banda. Então alguns sim, mas outros foram até novidade, né? Ficaram até assim surpresos com essa. Ah, mas como músico, né? Vai deixar tudo para vir pro sacerdócio, é o chamado de Deus na nossa vida. E enquanto você fazia esse trabalho com a música, já sentia assim algum sinal do chamado de Deus? Sentia assim um desejo de ser sacerdote? Como foi isso, padre? Padre, sempre na época quando minha família é muito religiosa, graças a Deus participava e participa hoje, né? E quando criança, meus pais me levavam à missa e nós participávamos da missa. E minha mãe dizia que quando eu criança dizia, mãe, quando eu crescer quero ser padre. E aí foi passando muito tempo, eu entrei como coroinha. Lá na época era o padre Urbano, falecido em memória, padre Urbano. E fui coroinha do padre Urbano. E depois de um tempo eu saí de coroinha, mas também me afastei da igreja, sabe, padre? Me afastei mesmo. Com o passar do tempo comecei a estudar música, conheci o que é a música e comecei a trabalhar. Eu sentia de novo algo arder no meu coração, uma ardência. E fui conversar com o Padre Celso com relação a isso, né? Até então eu tinha feito um propósito na minha vida, depois que eu conheci muitas coisas, e eu queria, olha, Senhor, se o Senhor me desse, né, um emprego bom, um emprego melhor, eu mudaria completamente de atitude, né, nas minhas atitudes, mudaria de vida, se fosse preciso. E realmente Deus atendeu as minhas preces, né? Em 2003 eu consegui a Santa Esmeralda e até lá eu comecei, aí a partir disso eu comecei a mudar a minha conduta. E foi muito bacana porque eu comecei a fazer um acompanhamento como catequista com as crianças da paróquia, até que falou mais alto a vocação, né, o chamado. E o Papa, Padre Alexandre, na sua mensagem pelo Dia Mundial de Oração pelas Vocações, ele faz um convite interessante no início da mensagem: experimentar a alegria de pertencer à igreja. Afinal de contas, pelo batismo somos igreja, e essa é uma grande alegria. Nós temos essa graça de Deus de ter nascido num contexto cristão, de ter recebido o batismo. Muita gente pelo mundo não tem essa graça. Então, fazer parte da igreja é de fato para nós motivo de muita alegria, Padre Alexandre. Sim, realmente, Padre, é muito alegria porque nós nos encontramos. E aí a vocação da gente surge quando nós estamos de fato na igreja, com esse contato da igreja. Deus vai chamando a cada um de nós, vai mostrando os caminhos, mas quando nós estamos vivenciando em igreja, sendo igreja, Deus vai mostrando e nós vamos acertando esse caminho, né? Até chegar de fato dar a resposta. E certa vez eu ouvi um frei dizer assim para mim, olha, você tem que dar a resposta para Deus, é o sim. É sim hoje, sim amanhã. Não é sim hoje, amanhã, quer dizer, sem quem sabe, no outro dia talvez, não. Diga o seu sim a Deus e deixe que Deus vai conduzir sua vida. Foi um pouco disso que me levou ao chamado, a encontrar, né, a minha vocação. E Padre Alexandre, qual foi a reação dos seus companheiros de banda e da família, de repente, largar tudo para ir ao seminário? Como que foi a reação deles? A princípio, padre, quando eu comuniquei a alguns amigos da banda, né, eles ficaram um pouco surpresos, de fato, como que eu ia deixar, né, o emprego, eu tinha meu emprego, tinha minha vida, né, para poder, é uma mudança radical. E eles ficaram muito surpresos com relação a isso, né, até que nós conversamos e, olha, uma conversa muito interessante que eu tive com o senhor Mauri, que é o dono da banda, né, conversei com ele, falei, senhor Mauri, eu tô
um desejo muito grande de mudar de vida radicalmente. Estou querendo ir para o seminário. E ele disse assim, olha, nós já vimos isso em você. E eu achei muito bonito da parte dele. Ele falou assim, daquilo que você precisar, conte conosco. E olha, eu penso que aí Deus vai colocando tudo no caminho certo, né? Eu precisava ouvir aquilo. E quando eu comuniquei aos meus pais, a princípio meu pai ficou muito na defensiva, não queria, de fato, não queria, porque era o emprego que eu tinha e não ganhava mal, sabe? Como jovem, trabalhando, fazia o que eu gostava, então foi ele ficou um pouco na retaguarda, assim, sabe, por trás, mas não aceitou de princípio. Porém, hoje, quando alguém pergunta para ele fala assim, com muita alegria, padre. Fala, hoje meu filho, ele é padre, sabe? Com muita alegria. E aí eu vejo a obra de Deus, né? A obra do Espírito Santo nessa ação. E minha mãe, quando... Aí que eu entendi. Porque quando minha mãe disse que já sabia que um dia ia acontecer isso, ela me contou uma história. Com 6 meses de vida, padre, eu tive uma doença que hoje ela está erradicada, chamada semioto. Sabe? E é uma desidratação da criança. E a consequência disso também deu anemia. Então minha mãe levou ao médico, o médico disse assim, olha, a senhora esperou a criança morrer para depois trazer aqui para se tratar, né? Então se a senhora tem fé, e antes nós tínhamos a Santa Casa, tinha a capela, porque eram as irmãs que tomavam conta da Santa Casa. A senhora que tem fé, vai na capela e peça para Deus, para que Deus possa devolver a vida ao seu filho. E a mãe foi na capela, diante do sacrário, ela disse assim, Senhor, já que tu me deu, deixa que eu cuido. E olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, do qual eu sou muito devoto, ela disse, se a senhora interceder a Deus por nós, eu vou consagrar ele à senhora. Então foi, olha, padre, assim, já estava no coração de Deus essa minha vocação. Já estava no coração de Deus. E ela só te contou isso depois que você comunicou que iria ao seminário, exatamente assim? Foi assim, dia 9 de dezembro, padre, eu lembro a data porque foi o dia que o padre Davi, que era o então reitor do seminário, disse para mim, você pode ir para sua casa e dizer para os seus familiares que você é um seminarista, você foi aceito. E quando eu cheguei em casa foi quando eu comentei com meus pais, e aí que eu fiquei sabendo dessa história, né, dessa situação. E realmente a gente vê mesmo a mão de Deus, sabe, nesse chamado. E a resposta, né, que a gente busca dar todo dia. Muito interessante a história da vocação do padre Alexandre Batista, pároco da paróquia de Tejupá. E Nossa Senhora Aparecida, padre Alexandre, também partilho com você dessa devoção, muito importante também na minha caminhada. Sempre fui devoto dela e a primeira paróquia a qual fui pároco foi exatamente Nossa Senhora Aparecida, em Santa Cruz do Rio Pardo. E o padre Alexandre nos mostra, então, que o padre é uma pessoa comum. Não é que temos visões, que temos revelações para sermos chamados ao sacerdócio. É percebendo os sinais de Deus na nossa vida. Não é verdade, padre Alexandre? Tem alguém que possa pensar, como que nasce a vocação de um padre? Será que aparece algum anjo, alguma coisa? É percebendo os sinais de Deus na vida, né? E pedindo essa sensibilidade, padre, de perceber, né? Porque algumas vezes em nós é uma situação que grita, né? O nosso ser, essa resposta, né? E foi onde eu me encontrei, de fato, com a ajuda de um padre, o padre Celso me ajudou a discernir. Isso é muito interessante, porque a vocação nasce na igreja e é justamente a igreja que vai também confirmar a vocação, no caso, ao sacerdócio. Padre Alexandre, muita gente não sabe ainda, alguém que esteja nos ouvindo ou assistindo, quem sabe algum jovem que esteja aí se interessando por esse tema, discernindo sua vocação. Conta um pouquinho como que é a caminhada para se chegar ao sacerdócio, Padre Alexandre. Quando eu fiz esse processo com o padre Celso, de ele me ajudar nessa caminhada vocacional, eu fiquei fazendo mais ou menos, assim, aproximado 1 ano e meio de acompanhamento com ele fora do seminário. Depois eu ingressei no seminário, fazendo os encontros vocacionais, que eram 2 vezes por semestre, né? No primeiro semestre 2 vezes, no segundo semestre. E em dezembro, quando nós temos a nossa semana de estágio, que nós chamamos, que é o estágio vocacional, nós vamos vivenciar um pouco do que é a vida do seminarista. E quando foi que eu fiz esse processo, esse estágio,
No outro ano ingressei, em 2008, ingressei no propedêutico. Propedêutico, o que é? Aquela preparação à vida comunitária, preparação à filosofia, à comunidade. Isso é muito interessante para nós. Depois, um processo de 3 anos de filosofia, do qual nós estudamos aqui com os agostinianos descalços, lá em Ourinhos, né? Depois, concluindo a filosofia, nós temos 4 anos de teologia, que nós, na nossa diocese, nós estudamos com a nossa diocese de Jacarezinho, que nos acolhe um curso de teologia, e aí vem os processos, né, diaconato e o sacerdócio. Mas a caminhada no seminário é muito gratificante, do qual nós somos, assim, não formados, porque de fato é uma formação, mas nós somos chamados a vivenciar a comunidade, a comunidade. Ali também é ser igreja, como comunidade, como irmãos, é ser igreja. Então é a partir dessa caminhada de propedêutico, fazendo essa experiência, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. E enquanto seminarista também fazemos os estágios pastorais. Em quais comunidades você passou como seminarista? Em 2008 eu comecei com o padre Humberto em Ipaussu. Depois eu fui para Bernardino de Campos. Fiquei 2 anos em Bernardino de Campos com o padre Amauri. Depois com o padre Adriano, na cidade de Óleo. Voltei, fui para Ocauçu com o padre, na época era o padre Dislau, que fazia conosco. Depois de Ocauçu vim para Ubirajara, que estava em trânsito. O padre Gomes estava vindo para Tejupá e o padre Gilson, que era de Tejupá, estava indo para Ubirajara. Então fiz esse ano com o padre Gilson em Ubirajara. Saindo de Ubirajara eu vim para São João Batista em Ourinhos com o padre Rinaldo. E lá teve mais um momento de transição. O padre Gilson, que estava em Ubirajara, veio para São João Batista. E novamente eu fiz um estágio pastoral com o padre Gilson. Então me ajudou muito nessa caminhada também. Então foram as paróquias que eu aprendi, sabe? Aprendi a rezar, aprendi a estar com o povo, aprendi a ser igreja com o povo, estar em comunidade. E sempre tendo o foco com o meu diretor espiritual, que é o padre Celso, né? Sempre me acompanhando. E da sua turma, padre Alexandre, quando você ingressou no seminário, quantos que chegaram ao sacerdócio? Quantos entraram e quantos são padres hoje? Da minha turma, quando eu entrei, quando eu fiz o processo, nós éramos o processo em 15 e entramos em 2. Sabe, em 2. E no decorrer da caminhada, esse outro que entrou comigo encontrou sua vocação, sabe? Deixou o seminário, mas hoje é muito feliz na sua vocação. Mas comigo também foi ordenado, como eu sou de Chavantes, o padre Rafael, que também é da cidade de Chavantes, que ele entrou no seminário 1 ano antes de mim, porém ele pediu um tempo para poder discernir a vocação dele. Ficou 3 anos fora e quando ele ingressou, ele voltou no primeiro ano de teologia junto comigo. Então o Rafael e eu, nós fizemos uma turma nos 4 anos de teologia e fomos ordenados juntos, dia 30 de dezembro, nós 2 de Chavantes. E padre Alexandre está em Tejupá então desde janeiro, é isso? E como que está sendo essa experiência em Tejupá, 3 meses aí pouco em Tejupá? É o nosso primeiro amor, né? Eu comentava com o padre Rafael, nosso primeiro amor, né? A nossa primeira paróquia. E assim, o que me chamou muita atenção foi a acolhida desse povo. Como esse povo me acolheu muito bem, sabe? Então eu agradeço a Deus por estar exercendo o meu ministério sacerdotal em Tejupá, como padre lá. E assim, uma alegria que padre, é quando a gente vai visitar a casa das pessoas. Sempre gostei, né, de fazer essas visitas, né? E é uma comunidade grande também. A Tejupá é pequenininho, porém é uma extensão muito grande ali, né? Então nós temos algumas comunidades rurais, mais a paróquia e os 2 distritos. Então tudo dão 13 comunidades, né? Mas quando a gente vai visitar, que alegria deles verem o padre que vai à casa, sabe? E é muito gratificante para nós que a gente vê o sinal de Deus na vida dessas pessoas. E para mim a cada dia essa resposta, né? Que além de eu dar essa resposta, o meu sim a Deus, Deus, mais uma vez, ele comprova a minha vocação e o meu chamado nessas pessoas, né? Já são 11h30. Você está na Mater Dei, também na TV Estância, nessa quinta-feira, 28 de abril. Programa Atualidades. Estamos falando sobre vocação com o padre Alexandre Batista. Lembrando que após o intervalo agora, você vai ligar 3351-7985, vai falar conosco ao vivo, deixar o seu nome e concorrer a uma belíssima imagem de São José Operário, domingo 1º de maio, dia de São José
operário. Fique atento, logo após então o nosso intervalo, e ouviremos agora a música, o apoio cultural, você irá ligar. E atenção, você que é de Tejupá, que está nos ouvindo, liga aqui também, 3351-7985, e deixe uma saudação ao Padre Alexandre. Vamos ouvir agora a música, o apoio cultural, e já retornamos para a segunda parte do nosso programa. Fique aí. Hi, I had a professional goal to speak English at work. Now I'm well known as a bilingual lawyer. Meu nome é Ana Maria, consegui meu certificado internacional com a Wizard e cheguei lá. A Ana Maria e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Horas 42 minutos, iniciamos a segunda parte do programa Atualidades, nesta quinta-feira, 28 de abril de 2016. Hoje a participação especial conosco do Padre Alexandre Batista, pároco da paróquia de Tejupá. Já temos a primeira ligação. Hoje o Anderson está ali pilotando a Mater Dei, atendendo a sua ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Alda. Alda, fala de onde, Alda? Da Nova América. Nova América. Tá ouvindo o programa desde o começo, Alda? Eu ouço direto da rádio, né? Ok. Alda do quê? Cristina Brandini da Silva. A Alda Cristina Brandini da Silva. Quer deixar um abraço para alguém, Alda? Eu quero deixar um abraço para minha filha Ariane, que né? E para vocês aí, que estão de parabéns aí, você também, tá? Muito bom, parabéns e desejo tudo de bom para vocês. Obrigado, Alda. Continua ouvindo aí, viu? Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Faça como a Alda, ligue você também, 3351-7985. Se tem alguém de Tejupá nos ouvindo, tenta ligar aí. Fale aqui com o Padre Alexandre. Padre Alexandre, está gostando de participar do programa? Sim, padre, comenta, né? Mas é uma novidade, né, para nós, como esse mundo
imenso com relação à comunicação, né? E é uma alegria, né, estar aqui hoje, viu? Alegria. Já temos mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô? Bom dia. Quem fala? Cauã. Tudo bem, Cauã? Tudo. Quantos anos você tem, Cauã? 8. 8 anos. Qual que é o seu nome completo? Cauã Henrique Vitor. Henrique o quê? Reis Vitor. É isso. Enz Vitor, ok. Como chama sua mãe e seu pai? Sérgio Reis e Lucélia Ribeiro. Um abraço pra você, então, pra sua mãe e pro seu pai. Deus abençoe, viu, Cauã? Até mais. Tchau. Deus abençoe, obrigado. Tchau, tchau. Olha aí o Cauã, 8 anos de idade, falando conosco ao vivo. Ligue você também, 3351-7985. O prêmio de hoje é uma imagenzinha de São José Operário. E nós temos aqui a comunidade de São José, que faz parte da paróquia de São Sebastião. Está acontecendo o trido em louvor a São José. Começou ontem e prossegue hoje, missa, 7h30 da noite, lá na comunidade de São José. Também amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, missa na comunidade de São José. E no sábado, 7 horas da noite, missa e procissão em louvor a São José. E em seguida também teremos lá barracas, com sobremesa, churrasco. Você está convidado a participar conosco lá na comunidade São José. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? A Elisa da Silva Soares. Tudo bem, Elisa? Tudo bem? A sua benção, Padre. A benção do Padre Alessandro também. Deus te abençoe. Tá gostando do nosso programa hoje com o padre aqui de Itejupá? Ah, tá muito bonito. Tá com vontade de conhecer. Ok, então. Quer deixar um abraço para alguém hoje, Elisa? O meu esposo, o Padre Alessandro, para o senhor, que é uma benção na nossa vida, e para toda a família de Piraju. Ok, quer falar um pouquinho com ela, Padre Alexandre? Pois é, se quiser, vamos participar conosco lá na paróquia. As missas. Vamos lá, o convite já está dado, viu? Com certeza, qualquer dia desse eu vou assistir a missa lá em Pirajá para conhecer o senhor. Sim, de muita alegria nós vamos acolhê-la lá, viu? Amém. Obrigado, Elisa. Deus abençoe e abraço. Amém. Tchau, Elisa. A Elisa, nosso ouvinte fiel, toda quinta-feira praticamente participa aqui conosco, 3351-7985. E o telefone aqui não para de tocar, Padre Alexandre. Verdade, hein? Como que o povo participa, né? Isso é bonito ver, viu, Padre? Isso é bonito ver, viu? Com a graça de Deus aí, grande audiência, na Mater Dei, também da TV Estância. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? A Lucélia. Lucélia do quê? Deus te abençoe. Seu nome completo? Ribeiro. Lucélia Ribeiro? Isso. Quer deixar um abraço para alguém, Lucélia? Para você, que Deus abençoe, que você continue com o programa. Seu programa é uma benção para mim. Estava nervosa, fiquei calma, graças a Deus. E também quero mandar um abraço pelo padre que está aí acompanhando você. Que Deus abençoe ele. Obrigado, viu? Um forte abraço para a senhora também. Que Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Que Deus abençoe você também. Que você continua sendo fiel para você não ter chupar. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, Lucélia. Deus abençoe, viu? Continua ouvindo Amém. aí. Deus abençoe o senhor também. Amém, Lucélia. Faça como a Lucélia, já são 11 horas e 47 minutos. Temos aí uns 10 minutinhos para a sua ligação. Você vai concorrer à imagenzinha de São José Operário. Programa Atualidades, Mater Dei FM, tvestância.com.br. Mais um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia, Padre Gilberto. Quem fala? É a Maria Aparecida. Maria Aparecida do quê? Bernardes. Bernardo. Você fala de onde, Maria Aparecida? Eu falo aqui do bairro José Maria Beck, paróquia São Francisco de Assis. Está ouvindo o programa desde o começo, Maria? Desde o começo. Conosco hoje o Padre Alexandre aqui, contou a vocação, belíssima história. É muito linda a história dele. Ok, então, Maria, quer deixar um abraço para alguém? Olha, eu gostaria de deixar um abraço para o senhor, para os locutores da rádio, né? Para o Padre Alexandre, né? Que Deus abençoe ele, que ilumine sempre o sacerdócio dele e que Nossa Mãe Maria Santíssima, né? Continue intercedendo por ele. Amém. Obrigado Amém. mesmo. Estamos unidos na oração, viu? Amém. Reze por nós e nós também, com a nossa resposta, rezaremos juntos. Amém, Padre. Deus abençoe, Maria. Abraço. Amém, Padre. Tchau. Eu também.
Faça com a Maria Aparecida, 11 horas 48 minutos, 3351-7985. E Padre Alexandre, quais são os horários das missas em Tejupá, aos finais de semana? Nós temos a missa às 7h30 da noite lá na comunidade de Ribeirão Bonito, no sábado. No domingo, às 7 horas da manhã, na paróquia em Tejupá. Às 8h30 no bairro de Taquaras. E às 7 horas da noite na paróquia em Tejupá. E durante a semana, como que é? Durante a semana nós temos as comunidades rurais. São várias, né? São várias. Ok. Só que na primeira e na terceira quinta-feira nós temos as missas com a bênção do Santíssimo na quinta-feira, na paróquia. Na segunda quinta-feira em Ribeirão Bonito e na quarta quinta-feira em Taquaras. Mais uma ligação no ar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Rosângela. Rosângela do quê? Rosângela Geraldo de Souza. Você fala de onde, Rosângela? Eu sou aqui da São Francisco. Tá, São Francisco. Está ouvindo o programa desde o começo? Sou dois começo. Que bom. Aqui conosco hoje o Padre Alexandre, que está contando sobre a história, a vocação dele. Quer deixar um abraço para alguém, Rosângela? Para todos que quiserem ouvir. Ok, então obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Tchau. Faça com a Rosângela, temos ainda alguns minutinhos. Fale conosco ao vivo. Programa Atualidades pela Mater Dei FM. Também a TV Estância conosco. E logo mais estará na internet, na TV Estância. O link no Facebook. Esse programa e você poderá também assistir aí o Padre Alexandre, que contou a sua vocação. 11 horas 50 minutos. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? é Silvio, Silvio do quê? Silvio Assunção, Você fala de onde, Silvio? do centro. Do centro da cidade. Quer deixar um abraço para alguém, Silvio? Eu quero deixar para todos vocês aí da rádio, pro senhor e pro padre, né? Padre Alexandre. Pro padre Alexandre, que foi baterista. Acho que eu me lembro dele, que eu estou muito tempo lá no IAP. Acho que eles já tocaram com a banda lá também. Sim, na minha época nós tocamos sim. Sim, olha, obrigado, viu, Silvio? Obrigado, viu? Gostei da sua opção, viu, pelo sacerdócio, de ajudar as pessoas. Sim, obrigado, viu? Olha, reze por nós. Pode Reze, deixar. reze Eu vou pela- sempre rezando. pela nossa caminhada e conte com as nossas orações. Muito obrigado, viu, Silvio? Pra vocês também. E vamos torcer pro Brasil melhor, né? Sim, precisamos, né? Silvio, quer deixar um abraço para alguém? Então, gostaria de deixar para vocês aí da rádio, para o senhor Padre Gilberto Ok. e para todo mundo, né, que está ouvindo a rádio. Ok, Silvio. Obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Amém, para o senhor também, Padre. Até mais. Faça, tchau, tchau. Faça como o Silvio, ligue você também. 11 horas 51 minutos. Temos aí uns 6 minutinhos para a sua ligação. 3351-7985. Programa Atualidades ao vivo nessa quinta-feira, 28 de abril de 2016. Mais uma vez o telefone está tocando. O Anderson está ali preparando para colocar o ouvinte Mater Dei no ar. É ao vivo. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? Danilo, Você fala de onde, Danilo? aqui é da Nova América. Qual que é o seu nome completo? Danilo Ribeiro. Oliveira? Ribeiro. Ribeiro. Quer deixar um abraço para alguém, Danilo? Dá um abraço para minha família, para vocês aí da rádio aí. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, Danilo. Obrigado pela sua participação, viu? Tchau. Tchau. Faça como Danilo, ligue, você vai concorrer à imagenzinha de São José Operário. Lembrando que estamos então tendo o trito em louvor a São José Operário, hoje 7h30 da noite, a missa na Capela de São José, também hoje, quinta-feira, na Matriz São Sebastião, às 3 horas da tarde, a exposição do Santíssimo Sacramento para adoração eucarística, até 7 horas da noite, 7h30 da noite, missa na Matriz São Sebastião, e também missa na Capela de São José, o segundo dia do trito de São José. 11 horas e 50 minutos, você está na Mater Dei, 53 minutos já, 11 horas e 53, está na Mater Dei, na TV Estância, programa Atualidades, mais um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Nerivaldo. Como? Nerivaldo. Nerivaldo. Isso. Nerivaldo o quê? Antônio de Oliveira. Você fala de onde, Nerivaldo? Eu tô falando agora de Manduí, mas eu sou de Ourinhos. Ah, de Ourinhos. Sempre ouve a Mater Dei, Nerivaldo? Sempre que eu tô passando na região, eu trabalho no caminhão, sempre eu tô ouvindo. Que legal, você é caminhoneiro. Transporta o quê, Nerivaldo? Eu queria falar um abraço para o Alexandre, que ele me
conhece. Eu Opa. conheci ele da Capela Solitário, Jardim Matilde. Sim, Então eu quero deixar um abração para ele. sim, ô Nerivaldo. Ah, que legal. Puxa vida, que legal falar com você. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo a gente não se vê, né? Verdade, viu? Olha, que Deus abençoe e espero a sua visita, viu? Pode esperar, eu vou passar em Tejupá, dar um abraço em você a qualquer hora. Isso, vai lá tomar um cafezinho conosco. Vou sim, obrigado, viu? Um abraço, Nerivaldo. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Nerivaldo. Continua ouvindo aí no seu caminhão, então, viu? Deus te abençoe na sua viagem. Amém, nós todos. Tchau, Nerivaldo. Faça como Nerivaldo, ligue você também, fale conosco ao vivo. Rádio Mater Dei FM, também TV Estância. Programa Atualidades 3351-7985. Corre lá no telefone. Temos uns 2, 3 minutinhos para a sua participação ao vivo conosco nesta edição do programa Atualidades. E lá em Tejupá, Padre Alexandre, os trabalhos pastorais, o pessoal sempre também, com certeza, muito colaborativo com você. Olha, padre, o povo colabora mesmo, sabe? Como eu disse, minha primeira paróquia, mas eu vejo que o povo realmente está conosco, sabe? Caminha conosco e sempre está ajudando a gente na caminhada. Que legal. É necessário isso, cada um assumindo sua vocação na igreja. O padre sozinho pouco pode fazer, mas com a colaboração de todos é possível evangelizar. 11 horas e 55 minutos. Mais um ouvinte no ar. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? é Maria Inês Montanher, Maria Inês Montanher. Fala de onde, Maria Inês? aqui de Piraju mesmo. De qual bairro? Nossa Senhora do Guadalupe. Ok, Maria Inês. Quer deixar um abraço para alguém, Maria Inês? Eu deixo um abraço para todos os ouvintes. Tá? Ok, um abraço. Continua ouvindo aí, viu, Maria Inês? Tchau, até mais. Faça como a Maria Inês, ainda temos alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos, já são 11 horas e 55 minutos. Programa Atualidades. E o padre Alexandre gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje, padre? Sim, padre, porque falar da vocação é sempre falar de algo que nos chama muita atenção, né? É a nossa caminhada, é uma resposta para toda a vida, né? Mas aqueles que quiserem seguir de fato o caminho que Deus propõe, abra o coração e ouça a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é responder o sim a cada dia a esta misericórdia. Mais uma ligação no ar, vamos lá, 11 horas e 56 minutos. Alô, bom dia. Alô. Quem fala? Bom dia, Bom dia, quem fala? Encarnação de São Berto. Encarnação. Isso, Você fala de onde? de São Berto. Ah, de Manduri, São Berto. Isso, Tudo bem, Encarnação? tudo bem, graças a Deus. Que legal. Você sempre ouve a Mater Dei? Sempre. É? Conhece o Padre Alexandre ou não? Não. Não conhece ainda? Não, Novo só pároco de pensa, Tejupá. padre. Se abençoe. Encarnação, você quer deixar um abraço para alguém? Eu dou um abraço para toda a minha família, para toda a comunidade de São Berto. Continue ouvindo a Mater Dei, viu, Encarnação? Tudo bem. Deus te abençoe, abraço. Obrigada, Tchau, amém. Deus abençoe, tchau. Olha aí, Encarnação também lá de São Berto, que pertence a Manduri, falando conosco ao vivo aqui na Mater Dei. 11 horas e 57 minutos, mais uma vez o telefone tocando. Temos aí mais um minutinho para a sua ligação, já muitas ligações aqui, Padre Alexandre. Depois iremos sortear aí o brinde, essa belíssima imagem de São José Operário. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? Isabel Isabel do quê? de Almeida, Azevedo. Isabel de Almeida? Azevedo. Você fala de onde, Isabel? Falo da Vila Jurumirim. Da Jurumirim. Quer deixar um abraço para alguém, Isabel? Eu quero deixar um abraço para o Padre Alexandre, apesar de eu não conhecer, mas eu tenho fé que um dia eu vou conhecer ele. E Obrigado. para o senhor também, e para toda a minha família, que Deus abençoe toda a minha família e vocês aí da rádio, e principalmente para a Paty, que faz o programa da 1h30, que eu sou muito fã dela. Ok, Isabel. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Deus abençoe. 11 horas e 58 minutos. Encerramos agora as ligações. Nosso tempo já está terminado, infelizmente. Passa depressa aqui. Padre Alexandre, temos aqui então os papéis com os nomes dos ouvintes. Peço para que o senhor retire um papel, que será o ouvinte premiado com a imagem aí de São José Operário. Muitas ligações no programa. Olha aí, foi o Cauã Henrique.
Enz Vitor, o Cauã, de 8 anos, que ligou e falou conosco. Ô Cauã, venha com a sua mãe aqui na Mater Dei ou seu pai retirar o seu prêmio, a imagenzinha aí de São José Operário, Cauã Henrique Enz Vidor, ele que ganhou aí então o prêmio de hoje. Cauã Henrique Enz, vem aqui retirar o seu prêmio. Padre Alexandre, já são quase meio-dias, e lembrando o padre redentorista que hoje é santo, o padre que fazia o programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Então eu sempre pergunto, para onde que os ponteiros apontam? Apontam para o infinito. Então agora elevemos também o nosso coração a Deus, Padre Alexandre, e eu peço que você então reze conosco e depois nos dê a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. É o Padre Vitor Coelho de Almeida que está nesse processo para um dia ser reconhecido santo. Fazia na Rádio Aparecida o famoso programa ao meio-dia, Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Padre Alexandre, muito obrigado pela sua participação, um abraço, a casa é sua, quando quiser, poderá retornar aqui ao programa, a Mater Dei e também a TV Estância. Abraço. Obrigado, Padre Gilberto, pela acolhida de vocês, obrigado a todos aqui e contem sempre com as minhas orações. E espero a visita de vocês na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio em Tejupá. Um abraço ao Fernando Carrer, da TV Estância, logo mais o vídeo desse programa na internet, ao Anderson, ao Leandro, a Pati Martins, a nossa equipe Mater Dei, a você ouvinte e internauta. Fiquem na paz de Deus e até a próxima quinta-feira para mais uma edição do programa Atualidades. Valeu, tchau!